na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos que estão dialogando conosco. Hoje estamos dando início a mais uma programação da Superintendência da Juventude, que temos como pastora presidente o nosso pastor Humberto, e como superintendente da Juventude temos como o nosso pastor Adriano Lecidoni. Estamos aqui nessa noite com a sede diária Vila Gaúcha, né? Aqui juntamente comigo está o irmão Iago. Paz, Senhor, a todos os irmãos, a todos que estão dialogados, Deus abençoe.
E também conosco aqui no estúdio também está algumas das nossas irmãs, da nossa sede diária da nossa juventude. Irmã Samara, irmã Ariane, que estarão louvando depois o nome do Senhor Jesus. Hoje estaremos tratando um tema muito importante que Deus colocou em nossos corações, que trata sobre os tempos trabalhosos, na qual o apóstolo Paulo avisa Timóteo, né, avisa Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3, né. Neste momento estaremos lendo o versículo-chave, então, para dar início a essa live, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? E neste momento estarei pedindo para o irmão Iago estar fazendo uma oração, e nessa oração o irmão Iago estará incluindo a nossa nação, né? Amém, glória a Jesus. Então vamos orar, irmãos, pela nossa nação. Sabemos que estamos, né, em tempo, época de eleições. É muito importante nós orarmos para que seja feita a vontade de Deus. Amém? Então, onde você estiver, ore conosco. Amém? Senhor Deus que estás no céu, Deus, eterno nós te Pai, apresentamos, Deus, esta programação, Senhor. Te apresentamos, Senhor, aleluia, juntamente, ó Deus, aleluia, a nossa nação, a nação brasileira, Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor venha tomar, aleluia, ó Deus, a direção, que a tua vontade seja feita, Senhor, nas eleições. Ó Deus, que a tua vontade seja feita, Senhor Pai. Espírito Santo, que todo e qualquer, Senhor, embaraço, Senhor, aleluia, do diabo, Senhor, venha a ser destruído, Deus, para que a tua igreja, Senhor, triunfe mais uma vez. Ó Deus, aleluia, Jesus, que o teu Espírito, Senhor, repouse sobre nós. Ó Deus, Senhor, ajuda, Senhor Deus, aleluia, a tua igreja, ajuda o teu povo, Senhor, pois sabemos, Senhor, por intermédio da tua palavra, que vivemos em dias difíceis, ó Deus, em dias trabalhosos, ó Pai, mas nos ajuda a resistir, nos ajude a avançar, nos ajuda, Senhor, Senhor, a igreja brasileira, ó Deus, a se posicionar espiritualmente, e dai-nos, Senhor, sabedoria, em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Em nome e amém. de Jesus. Bom, esse tema na qual Deus colocou no nosso coração, tempos trabalhosos, na qual Paulo faz um alerta a Timóteo, né, que sobreviriam esses tempos. Nós viemos aqui com um propósito de uma mensagem, meditar com os irmãos, né, que estão videologados conosco, né, para que a gente venha se alertar, né, por causa que o apóstolo Paulo diz para Timóteo que iriam vir, né, esses dias, esses tempos difíceis, né, e a gente consegue perceber que esses tempos já estão acontecendo, algumas coisas que o apóstolo Paulo disse para Timóteo já estão acontecendo, né? Então a gente vê que nas cartas de Timóteo, irmão Iago, na primeira carta e a segunda carta de Timóteo, Paulo, então nas duas ele incentiva Timóteo, né? Ele, através da palavra dele, ele trazendo as palavras dele, ele fortalece a alma de Timóteo, o espírito de Timóteo, né? Ele influencia Timóteo a buscar mais de Deus, né? E a fugir dessas coisas deste mundo, paixões, das pessoas na qual o apóstolo Paulo também dá continuidade ali, né? Dos tipos de pessoas que teriam nesses tempos trabalhosos. Então, a carta de Timóteo, assim, é muito interessante, né? Para nós jovens, às vezes parar para estudar, para a gente parar para ler, né? Que Timóteo era um jovem, né, irmão? Sim. Timóteo era jovem, assim. Quando ele liderava a igreja, assim, ele era jovem, não era alguém mais de idade, assim, de idade mais avançada. A Bíblia diz que ele era jovem, né? E, como o irmão estava dizendo, né? Ali falando sobre quando Paulo fala para Timóteo, né? Paulo exorta Timóteo com essas cartas, né? As cartas pastorais de Paulo para este jovem pastor, né? Um ancião, como Paulo já era, um homem experimentado e experiente na palavra, nas experiências com Deus e também por fundar a igreja, né? E Paulo então se detém algum momento da sua vida, algum momento do seu ministério, para escrever
para este jovem, né? E acredito que havia uma grande preocupação de Paulo, né, para dar continuidade naquilo que Paulo estava fundamentando nas igrejas, né? Sim, e Timóteo ele era considerado como um filho na fé, né, do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o testemunho de Timóteo, né, após o povo, o testemunho que Timóteo dava, né, o povo dava o testemunho de Timóteo, assim, na qual foi que chamou bastante atenção do apóstolo Paulo, né? No início ali, onde que o apóstolo Paulo então resolve pedir para Timóteo seguir na sua caminhada, na sua jornada. E então o apóstolo Paulo mesmo o apóstolo Paulo circuncida, né, Timóteo. E a gente vê assim que a importância do nosso testemunho, a nossa vida, né, ser voltada para as coisas de Deus, assim, vai refletir muito, né, mais para frente, assim, não somente na nossa vida, assim, como é que eu posso dizer? Social, exatamente, mas também no mundo espiritual, assim, né? Há um crescimento no mundo espiritual, assim, para nós, quando a gente se dedica às coisas de Deus. Então, a gente vê lá, desde o início ali, que Timóteo era um rapaz dedicado às coisas de Deus, né? Dedicado às coisas de Deus, tanto que o apóstolo Paulo pede, então, que ele siga, né? Timóteo, como o irmão estava dizendo, né, e é sabido de todos que Timóteo, ele dava bom testemunho, né? E é algo interessante que você está falando, irmão Anderson, porque não era ele que dizia que ele dava testemunho de si próprio, né? Mas as pessoas falavam bem dele, né? Olha, ali vai um jovem fiel, ali está Timóteo, né? Então, e é interessante que não era só no seu bairro, ou na sua igreja, né? Era pelo menos em 2 cidades, em Listra e em Derbe. Então nós vamos ver que Timóteo era conhecido, né? E não conhecido como um bom jovem, né, naquela época. E o irmão Paulo, o irmão Anderson falando, né, é interessante o apego espiritual que Paulo teve com Timóteo, no qual a Bíblia vai dizer, né, e Paulo ele se detém, como eu estava dizendo, escrever essas 2 cartas para Timóteo. E quando nós vamos olhar para a carta de 1 Timóteo, pelo menos a primeira carta, nós vamos ver que Paulo vai escrever uma carta mais pastoral, ensinando a Timóteo, orientando a Timóteo a questão de presbíteros, até mesmo da preocupação eclesiástica que havia, né? Como um pastor deve olhar ou classificar o seu obreiro, né? Então, Paulo vai olhar na primeira carta, quando ele escreve, e alguns dizem que Paulo estava em Éfeso, então Paulo vai escrever, né, orientando, né, de fato, uma carta totalmente pastoral, né, uma carta pastoral para um jovem pastor. Mas o texto que nós fizemos menção, que é segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, está inserida dentro do segundo livro de Timóteo, que é uma carta, mas uma carta pessoal. Porque na primeira carta, quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo, ele de fato detém no ministério de Timóteo, né, de uma forma ampla, né, preocupando-se com a igreja, né, quando Timóteo ele vai pastorear a sua igreja. Mas a segunda carta, Paulo já fala, é uma carta pessoal para Timóteo, né? Não é mais, como pode dizer assim, não é um pastor aconselhando outro pastor mais novo, mas é Paulo, né? Paulo falando como um pai na fé para Timóteo. Então, o livro, né, ou a segunda carta de Timóteo é uma carta muito poderosa para todos os jovens lerem e meditarem na palavra. Porque eu acho lindo o detalhe das escrituras, porque há quem diga que foi uma das últimas ou a última carta que Paulo escreveu. E o que me chama a atenção, e eu sinto muito Deus quando eu leio Timóteo, porque a última carta, né, do grande apóstolo Paulo, desse grande homem de Deus, foi para um jovem, né? Então a preocupação que Paulo tinha com os obreiros mais novos, né, era muito grande. A educação espiritual que Paulo queria transmitir para Timóteo era muito grande. E eu acho poderosa esta segunda carta de Timóteo, quando Paulo lista várias coisas, né? E é tremendo. Nós que
estamos trabalhando na obra do Senhor, né? Pelo efeito da sua graça, né? Debaixo da misericórdia de Deus, é muito importante nós meditarmos e ler e reler esta carta, né? Muito poderosa. Interessante, tipo, Paulo instrui a Timóteo, né? Como pastorear a igreja, assim, e o que me chama bastante atenção é que Timóteo ouve os conselhos de Paulo, né? A gente vê, assim, que hoje em dia há uma dificuldade de um jovem ouvir os conselhos de um líder, de um pastor. A gente vê, assim, nesses últimos dias, assim, que até a Bíblia vai nos dizer que teriam pessoas desobedientes, essas questões e tal, né? Que o apóstolo Paulo vai dizer mais pra frente ali no capítulo, nos versículos. Então a gente vê, assim, que a obediência de Timóteo, né? A obediência de Timóteo com as palavras do apóstolo Paulo, apóstolo Paulo instruindo ele ali, ele obedecendo e fazendo tudo conforme o apóstolo Paulo o falava para ele, né? Aleluia. Então fazia com que Timóteo viesse crescer na fé, né? Viesse crescer, vinha se fortalecer em espírito, na qual isso fazia com que ele vinha dar bons testemunhos e pastorear bem a igreja, né? Na qual Paulo tinha colocado ele como líder. Então nós vamos ver que é uma bênção. É uma bênção, assim. Eu vejo a preocupação, sabe? Eu vejo a preocupação de Paulo quando ele escreve para Timóteo. Paulo ele dá o conselho para este homem, para este jovem, né? Para este jovem, para que esse jovem entenda a importância de ser fiel a Deus, né? Paulo dá várias ideias para Timóteo e exige várias coisas de Timóteo, né? Então, irmão Anderson, eu vejo assim que esta carta é muito poderosa para nós meditarmos, para nós olhar para esta carta como um manual do jovem cristão, né? De um jovem cristão, de um jovem obreiro, né? Quem sabe no bar, Iago, mas eu não tenho uma chamada pastoral, né? Como Timóteo, mas não é somente uma carta pastoral para quem é pastor, né? Mas é uma carta para nós. Eu acho que é um modus vivendi para nós, né? Para nós que quer ser fiel a Deus, nos desviar do mal, caminharmos por um caminho de santidade, nos desviando, né, de toda sorte de cilada do diabo. Sim. E Paulo, se não me engano, Paulo instrui Timóteo falando para ele seguir os padrões dos fiéis, né? Para ser padrões dos fiéis, né? E qual é o padrão, assim, dos fiéis? Era o padrão do apóstolo Paulo, dos discípulos ali de Jesus, né? Que seguiam a Jesus. Então a gente vê, assim, que a vida deles era voltada para fazer a vontade de Deus, né? Então um jovem que quer ser um obreiro, um jovem, assim, que nem o irmão falou, talvez não tenha chamada para ser pastor, para pastorear assim, uma igreja, assim, mas tem chamada para louvar, tem chamada para ser levita e tal, mas da mesma forma tem que seguir o padrão, né, dos fiéis. Tem que seguir um padrão que a tua liderança segue, né, que é os padrões de acordo com a Bíblia, né, que é fazer a vontade de Deus, seguir conforme a vontade de Deus, né. Por mais que a gente não tenha um chamado para pastorear, né? Aqui o apóstolo Paulo instrui Timóteo ali a ser um bom líder de uma igreja, um bom pastor, né? Mas nós seguindo padrões dos fiéis, também a gente será um bom músico, né? Amém. Né? Um bom músico, assim, um levita, um bom missionário, assim. Então, seguindo o padrão dos fiéis, né? A gente não somente seguindo o padrão dos fiéis, mas a gente vai estar seguindo a vontade de Deus, né? E aí, então, se encaixa a perfeita vontade de Deus na nossa vida, né? Exatamente. E Paulo tinha uma autoridade espiritual tremenda com a sua pregação, né? Ele mesmo fala que a sua pregação não era simplesmente demonstrações, né? Ou palavras bonitas de persuasão humana, mas havia poder de Deus. E Paulo tinha uma autoridade espiritual tremenda e falava que ele dizia, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo dizia assim, olha, faça o que eu faço, né?
Então Paulo tinha uma contrapartida, apesar da responsabilidade que esta palavra tem, mas Paulo dizia, olha, me imite, faça o que eu faço, porque eu faço o que Cristo faria, o que Cristo estava fazendo. Então nós vamos ver que é algo poderoso, né? Que Timóteo cresceu, né, ouvindo a palavra de Deus e foi instruído por este grande homem, né, de Deus. E nós vamos ver que para Timóteo, que as pessoas, que o nosso testemunho, eu posso dizer assim, irmão Anderson, quando o irmão puxou aquele ponto lá sobre Timóteo, sobre talvez a chamada, a vocação de Timóteo ali, quando Paulo chama, que as pessoas, né, o testemunho de Timóteo promoveu Timóteo. Né? Então, Timóteo estava ali, né, sendo fiel a Deus, né, com a sua mãe, com a sua avó também, e as pessoas viram que era um jovem diferente, que era um jovem cheio de Deus. E Paulo, ele viu, né, na primeira, há quem diga que foi na primeira viagem missionária que Paulo faz, né, a esta cidade, e então na segunda viagem Paulo já conhece Timóteo, e Timóteo então já dá seguimento a uma vida ministerial com o apóstolo Paulo. Mas é importante é interessante que Timóteo, mesmo vendo, né, o seu líder sofrer, Paulo ali passar por perseguições, passar por angústias, momentos difíceis, momentos bons, naufrágio, talvez ele não estaria, mas ele soube, né? Timóteo não abandonou o seu líder, não abandonou porque acredito que ele via em Paulo um homem de Deus, né? Apesar de todas as circunstâncias que Paulo vivia, ele entendia que Paulo era um homem de Deus. Exatamente. E Timóteo olhando para a vida de Timóteo já tinha um bom testemunho, né? Agora imagine ele olhando para a vida de Paulo e seguindo os ensinamentos de Paulo, ainda mais acrescentando tudo aquilo que o apóstolo Paulo falava. Imagina o quanto esse jovem era um jovem de Deus, o quanto ele tinha Deus na vida. Sim. Imagine nós hoje em dia, nós seguindo a vontade, as ordens, ao ensinamento da nossa liderança e seguindo a vontade de Deus. Imagina o quão cheio de Deus nós seríamos. Sim. Né? Se nós pegássemos e seguisse obedecesse a palavra de Deus, a palavra de Deus, a liderança, né? O que os nossos líderes passam, né? Porque eu vejo assim, irmão Iago, que hoje em dia, para um jovem obedecer a um líder é muito complicado. É muito complicado. Eu digo assim... Tu dizes. Eu sou jovem, né? Temos que ser sinceros, né, irmãos? Eu digo assim porque, irmãos, a gente há um momento nas nossas vidas, irmão, que quando a gente está na igreja, a gente está na juventude, é difícil a gente seguir ao que a nossa liderança manda. É difícil, porque o jovem quer fazer a sua própria vontade, o jovem quer fazer aquilo que lhe agrada, essas coisas. Só que a nossa liderança passa as coisas através da palavra de Deus, que vai de encontro a essa vontade, né? Vai de encontro a essa vontade. Então a gente vê que a diferença entre jovens de hoje e Timóteo, né? A gente vê a diferença. Que, creio eu, Timóteo tinha paixão, um amor por seguir aos ensinamentos que Paulo passava, transmitia para ele, né? Diferente de hoje em dia, de nós, assim, eu falo nós porque eu já me encontrei em situações assim, irmão Iago, que o irmão mesmo, o irmão é meu líder, o irmão sabe que muitas vezes alguns conselhos que o irmão me deu, muitos conselhos eu não acatei, né? E por causa disso, teve resultados mais para frente, né? Teve resultados não muito agradáveis, né? Na nossa frente. Então a gente vê assim, que quanto mais o Timóteo obedecia a Paulo, mais ele crescia em espírito. Enquanto mais a gente obedecer a nossa liderança, mais Deus vai acrescentar na nossa vida, né? Deus vai ir acrescentando na nossa vida. Tanto espiritual como vida social, assim, Deus vai acrescentando, né? Porque tu tá obedecendo a tua liderança, tu tá obedecendo a Deus,
né? A liderança ali é uma autoridade delegada por Deus ali, diante de nós. E a gente e essa revelação que, né, que Timóteo seguiu Paulo de perto, né? É muito importante, né? Porque a formação, né, olhar para um jovem, porque às vezes existe na verdade uma justificativa, né? Às vezes, assim, mas são jovens, né? Ou de fato, nós somos jovens, existe, né? Não estou dizendo uma tolerância, porque o jovem é um ser em formação ainda, né? Não tem algo muito concreto. Então está se formando ideias, princípios, né? E o seu caráter como um ser. Porém, Paulo, quando Timóteo, importante dizer isto, quando Timóteo ele foi um pastor de igreja desde novo, né? Desde cedo. E Paulo vai dizer, olha, Timóteo, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Porque nós sabemos que havia ainda até mesmo algumas pessoas que viram Cristo, apesar da sua idade já estar avançada, creio eu e acredito, que aí havia pessoas que viram Cristo, né? Quem sabe a sua morte. Paulo pregou para esse tipo de pessoas, né? Para pessoas que viram, que foram testemunhas oculares de Cristo. Assim como os discípulos, né? Outras pessoas também viram o Senhor. E aí imagina só, eu penso que nós, é uma igreja, recebeu um pastor que não viu a Cristo, né? Que não viu a Cristo, um jovem, né? Solteiro, talvez, né? Muito provável, um jovem, novo, né? E as pessoas olham, mas é só um menino. Mas Paulo, quando ele escreve, né, para Timóteo, para a igreja, olha, ninguém despreza a tua mocidade. Ninguém olhe para ti por tu ser jovem, né? Ninguém olhe para a tua idade, mas olhe para o teu testemunho, para aquilo que você vai fazer. Então Paulo está dizendo, olha, ninguém despreza a tua mocidade, mas torna-te padrão, né? Torna-te modelo dos fiéis. Então Paulo está dizendo, olha, te esforça, Timóteo, entendeu? Para que eles não olhem para a tua idade e justifiquem-se, né? Mas eles olham para a tua fidelidade, né? Exatamente. Então a nossa fidelidade está acima da idade. O ministério, o dom que Deus nos deu está acima da nossa idade, né? Quantas jovens que são tremendamente usados por Deus no ensino, na palavra, na pregação e até mesmo o ministério pastoral. Nós temos exemplo mesmo dentro do nosso ministério, né? Jovens que são cheios de Deus, jovens que tu olha e evidencia que existe um chamado de Deus para a vida daquele jovem, né? Mesmo na sua tenridade, né? Então nós temos que entender isto, e era isso que Paulo estava passando para Timóteo e passando para aquela igreja. Então nós vamos ver que é poderoso os conselhos de Timóteo para a segunda carta. E Paulo, ele fala para Timóteo algo importante, olha, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, dias, né? E acredito que chegamos, né, Anderson, nesses dias. Tempos que nós estamos muito próximos da vinda de Jesus. Exatamente. Quanto mais se aproxima da vinda de Jesus, a gente vai vendo que os tempos vão se tornando ainda mais trabalhosos, né? Se tornando cada vez mais difíceis, né, de prosseguir na fé, no caminho de Jesus, né? Porque até a Bíblia vai nos dizer que o caminho é estreito, né? Então, quanto mais próximo a gente estiver, mais a gente estiver andando no caminho, o caminho vai apertando, né? Então vai se tornando mais difícil. Então Paulo avisa Timóteo, né? Paulo avisa Timóteo que viriam esses tempos, né? E hoje em dia já tem chegado esses tempos, né? Às vezes a gente não quer abrir os nossos olhos para ver, né? Para perceber, mas já estamos vivendo esses tempos assim difíceis, porque Deus tem alertado a igreja de que ele já está prestes a buscar a igreja, né? Deus várias vezes tem falado através dos seus profetas que ele está à porta, né? Só está esperando uma ordem, né? E Deus, vai meu filho, busca. Então, Jesus já está à porta. Os tempos trabalhosos já está aí. A gente já vê que através a gente consegue perceber mesmo, até não querendo entrar nessa questão de eleição, essas coisas e tal, mas a gente vê neste momento que a gente está vivendo, né,
onde tem muita pessoa gananciosa, pessoas que só olham para si, amantes de si mesmo, né? A gente vê que esse tempo está voltado para isso, essas pessoas, é o que mais tem essas pessoas. Então, Timóteo diz Paulo diz para Timóteo, foge dessas pessoas, né? Então, a gente vê assim que a gente tem que pedir para Deus, para que Deus venha abrir os nossos olhos, né? Para que a gente venha perceber isto, né? Esses tipos de pessoas à nossa volta, para que a gente venha se afastar desse tipo de pessoas, né? E, irmão Anderson, uma coisa assim, ó, que é interessante, que quando Paulo ele fala assim, ali, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, e Paulo vai dar uma lista, né, de características de pessoas, né, de caráter, né, como seriam. E quando nós olhamos para o dia de hoje, nós vamos ver pessoas assim. Não que nunca houve, mas nós vamos ver uma manifestação, né, uma manifestação muito forte desses tipos de pessoas. Quais são estes? Ali vai, a partir do versículo 2 vai estar uma lista, né? Egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes. E vai-se então uma lista de características. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo, quando você ver isto, entendeu? Esse é o motivo, os tempos se tornaram difíceis. E nós estamos vivendo, as pessoas estão... quando a Bíblia, né, acho que é o livro mais atual. A Bíblia é o livro mais atual. Porque a Bíblia, de fato, nos mostra, irmãos, não só o passado, mas ela nos mostra, né, o presente, ela nos revela o futuro. Então, quando nós olhamos para a Bíblia assim, com uma visão espiritual, com uma visão revelada, com um olhar de Deus, né, como Deus enxerga, nós vamos observar que já estamos vivendo nesse tempo, já estamos vivendo esses dias, pessoas assim. E é interessante que Paulo está dizendo para Timóteo, vai ter tempo assim. Então, nós temos que entender isso, juventude que nos ouve, que me ouve, estamos vivendo em um momento difícil da igreja. Já chegou o momento, né? Queira você não. Acredito que o objetivo desta live, né, o irmão Anderson organizou, mas o objetivo desta live é para que você saia daqui consciente, né? Ou esteja consciente. Nós estamos vivendo em um momento muito difícil da igreja. Mas não é o momento de nós largar o cajado, largar tudo, não. É o momento de nós nos grudar com Deus. É o momento de nós crescer na videira, né? É o momento de nós lançar as nossas raízes, né? É o momento de nós aprofundar nossas raízes em Deus, porque vai vir o vento, vai vir as estações da vida. E nós precisamos estar, irmãos, grudados em Deus, agarrados em Deus, porque nós, se não tivermos, nós não iremos suportar as grandes perseguições, as grandes lutas, as grandes dificuldades. Mas, em nome de Jesus, Deus é conosco. Em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor então, irmão? Amém. Chamar aqui as jovens, então, nossa Mara e Mariane, para estarem louvando. Glória a Jesus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter.
nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados. Todos os irmãos que estão videologados, que a paz do Senhor, amém? Senhor, os filhos de Eli desprezam tua casa, esquecendo-se do que é santo e a ti ignorando. Mas vem ao meu encontro, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, tua glória, tua voz eu quero ouvir. Quando o mundo se esquece da tua lei, de ti eu me lembrarei, a chama acendida manterei, porque na casa em que estão os filhos de Eli, haverá sempre um Samuel para ouvir-te. Fala que teu servo te ouvirá, eu fui consagrado em teu altar. Não importam os filhos de Eli, porque eu nasci pra te adorar. Quando o sacerdote adormecer e a multidão se dispersar, ainda que não queira obedecer-te, Senhor, vem me buscar, vem me buscar, mostra-me tua glória, Senhor. Quando o mundo se esquece da tua lei, de ti eu me lembrarei, a chama acendida manterei, porque na casa em que estão os filhos de Eli, haverá sempre o Samuel para ouvir-te. Fala que teu servo te ouvirá, eu fui consagrado em teu altar. Não importa os filhos de Eli, porque eu nasci pra te adorar. E quando o sacerdote adormecer e a multidão se dispersar, ainda que não queira obedecer-te, Senhor, vem me buscar, vem me buscar, mostra-me tua glória, Senhor, mas vem me buscar, vem me buscar,
mostra-me tua glória, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra atendo ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegre atendo ao teu mandar. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. planos frustrados, dias nublado. Me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é teu dono. E ele não me abandonou, eu sei. Está me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê, e ao
caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará a um lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois és reis. Sim, o dono desse mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Aleluia! Mas o dono desse mar também é teu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Aleluia! Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois
és rei. Sim, o dono desse mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei. Está te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima sua rota ele vem, altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Há uma presença de Deus em nosso meio, aleluia. Há uma presença de Deus, aleluia, no meio do seu lar, no meio da sua casa. Você que está assistindo essa live, aleluia. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, aleluia. É tempos difíceis, é tempos trabalhosos, mas Deus está conosco, aleluia. Jovem que está escutando essa live, você, o pai desse jovem que está ouvindo também essa live, Deus está conosco, Deus está na frente, aleluia. O problema que a gente está passando e enfrentando não é maior que o nosso Deus, aleluia. Aleluia. Paulo fala para Timóteo que viria os tempos trabalhosos, aleluia, mas Deus está conosco, aleluia. Deus está na nossa frente, não foi em vão, aleluia. Esse lema da juventude, Deus na frente, é porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos sentir a presença de Deus aqui, aleluia. Há uma presença forte de Deus aqui em nosso meio, aleluia. Que você que está em casa possa sentir essa presença de Deus, aleluia. Que você venha ser tocado por essa presença de Deus, aleluia. Eu quero pedir neste momento por irmão Iago, está vendo os irmãos que estão videologados conosco e vendo os pedidos de oração. Glória a Jesus, aqui há vários irmãos, né, videologados conosco, e também, pelo menos, um pedido de oração ali. Solange Teixeira pede oração ali por uma causa na justiça. Também há vários irmãos, irmão Vinícius, irmão Leonor, Duda Rodrigues, irmão João Ribeiro, irmão Luiz Fernando, irmão Elias Daniel, Tamires
e outros mais, irmão Cauã Oliveira, né, que está assistindo esta programação. Vamos orar então pelos pedidos de oração e até mesmo por aqueles que não foram, né, lançados no chat, né, irmão Anderson? Exatamente. Quero pedir para a irmã Samara estar fazendo essa oração, então, orando pelos pedidos de oração ali. Aleluia. Está orando, então. Senhor nosso Deus, Senhor, amado Deus, Pai, Pai, Senhor Pai, sabe, do Senhor, céu, as Senhor, dificuldades Deus, que cada um Deus, tem Deus, enfrentado, as Deus, batalhas Deus, espirituais, Deus, Senhor. Pai amado, A tua em palavra nome nos de diz, Jesus, Senhor, que o Senhor Senhor, protegia os dias, Senhor, que Senhor, seriam Deus, muito Deus sabe da difíceis, ó Pai. necessidade, meu Senhor, Nós de temos cada um de vivido nós dias irmãos. difíceis, renova, Senhor, mas a Senhor, tua Deus, graça Senhor, está sabe da conosco para nos necessidade. Deus, o sustentar, Senhor para é um nos Deus, aleluia, fortalecer. justo, Deus, poderoso. olha para os nossos irmãos que Alcança estão os irmãos que estão, Senhor, videologados enfermos. juntamente conosco, Estão, Senhor, Senhor, com a abençoa sua vida enfermidade deles, ó no seu Pai. corpo Age, físico, Senhor, que estão com Jesus Cristo, enfermidade, na o luta, Senhor, guerra, aleluia, Senhor, na mas dá sua alma. vitória nesta Ó noite, Deus, do seu Senhor. Pelo sentimento, poder que na há sua no teu nome, mente. Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, Cristo, o Senhor. Senhor é um Deus que sara a Opera, ferida, Deus, nossas vidas. independente, Opera, Senhor Deus, da Senhor, complexidade, com teu poder, independente, Senhor, Senhor, em da nome de profundidade, Jesus Senhor. Cristo, Deus. Independente aonde Eu não sei, esteja, o Senhor, Senhor é um onde Deus está o que problema, faz, mas que eu creio, alcança Deus, onde o que médico, o Deus, ó especialista, Pai, do possível, o doutor Deus, não Senhor, alcança, o de Senhor estar conhece o em forma corpo na barriga da humano, nossa mãe. Senhor. Nós, Nesta Senhor, noite, que tinha Senhor, que o teu propósito, Espírito, tinha que a tua um mão plano na possa nossa alcançar vida, e Senhor, arrancar da esta vitória, enfermidade do Pai, corpo para a vida desta dos irmã, teus servos, do corpo, Senhor, deste irmão, para a do vida corpo da desta tua pessoa. serva, Senhor, Ó Deus, eu e que isto peço, sirva de Espírito testemunho, Santo, Senhor, e que todos no saibam nome de que o Senhor é um Deus que salva, que o Senhor é um Deus que cura, que liberta. Te apresentamos, Pai, a causa, Senhor, da justiça, da Solange. Ó Deus, de todas as pessoas, dos nossos irmãos, famílias na fé, que há alguma causa na justiça. O Senhor é um Deus, aleluia, poderoso e justo. Meu Senhor, o Senhor é um Deus que conhece o coração do advogado, do juiz. Meu Deus, o Senhor é um Deus poderoso para, Senhor, aleluia, dar vitória, para que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Faça, Senhor, a tua vontade. Faça a tua vontade, Deus. Faça, Senhor, a tua vontade. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, eu creio no teu nome, no poder da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos ouvir mais um louvor. Vamos, glória a Jesus. Então, Em toda a a gente vai ouvir liberdade. mais um louvor. Logo após a gente estará dando continuidade. Então. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Glória a Deus, aleluia. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido.
mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo, aleluia, para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui, aleluia, sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. E vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido.
você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, e Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai enxergar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desesperes, pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus na frente, 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 Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Glória a Deus. Glória a Deus, mais uma vez Deus falando conosco através deste louvor, aleluia, vai passar, aleluia. Com isso queremos concluir esta live, aleluia, que temos tempos trabalhosos, temos dias trabalhosos, temos tempos difíceis, mas Deus está no controle de tudo. Deus está, aleluia, guiando a cada um dos seus servos. Deus está nos guiando através deste caminho e nos levando a nos afastar dessas coisas deste mundo e nos aproximar mais da presença dele. Aleluia, que venhamos nesses últimos tempos nos despertar cada vez mais para a palavra, para buscar a presença de Deus, aleluia, e sermos como esse jovem Timóteo, aleluia, dedicado à obra de Deus, aleluia, e fiel à palavra de Deus e fiel à sua liderança, ao apóstolo Paulo, que era quem estava instruindo ele ali. Então, neste momento, a gente vai estar encerrando essa programação e eu quero pedir para o irmão Iago estar fazendo uma oração de encerramento. Em nome de Jesus, né? Desde já quero agradecer a todos os irmãos que nos assistiram, né? Que seja para edificação espiritual de todos. Amém?
Vamos fazer então uma oração breve, rápida. Senhor Deus que estás no céu, queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar, Senhor, aleluia, glorificando o teu nome através desta live. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, o teu querer. Ó Deus, que o teu Espírito possa entrar, Senhor, no coração, Senhor, de cada um. Que essas palavras, Senhor, alcancem o Espírito, Senhor, até a divisão da alma. E o teu nome, mais uma vez, seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. O nosso lema é Deus na frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer.